Bem, são 10 horas. Estou muito feliz Bom dia, tudo bem? Estão me ouvindo? Estamos ouvindo, Sabrina. Estou muito feliz em convidar essa pessoa e ouvi-la hoje. O professor João Luiz, além de colega, é um grande amigo meu, pessoal. Sou um fã dele já há muitos anos. E é muito bom, né, poder contar com os amigos. O professor João Luiz foi presidente da Associação Brasileira de Trombonistas, né, durante 2 mandatos. E aqui hoje falar para a gente sobre audições, sobre preparação, né, para concursos. Então, muito obrigado, professor João Luiz, por essa disponibilidade em colaborar com a ABT. Gostaria também de receber aqui, para mediar essa conversa, a Sabrina Pinheiro. É super engraçado, o Paulão, uma vez, talvez o João Luiz vai lembrar disso, o Paulão falava que a ABT era profética. E é mesmo, cara, porque a gente convidou a Sabrina já tem um tempo e eu fiquei sabendo agora há pouco que a Sabrina foi aprovada, né, na última grande audição que a gente teve aqui no Brasil, que foi para trombonista, né, compor o naipe da OSPA, que é a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Então, nada melhor e mais dentro do assunto do que a gente ter a Sabrina aqui mediando esse bate-papo com o professor João Luiz Areias, para falar também um pouco sobre essa experiência, né, de ter sido aprovada nessa audição, que foi uma audição muito importante no Brasil e muito disputada. Então, seja bem-vinda, Sabrina. Vou deixar com você agora essa mediação com o professor João Luiz Areias. João, muito obrigado por sua disponibilidade e vamos seguir. Bem, obrigado. Queria agradecer aqui ao Marcos Flávio pelo convite, né, à associação, que sempre tem, que eu sou membro fundador. A gente estava lá em 1995 criando lá essa associação, né? A gente estava naquele momento com o professor Galhardi e o Radegundes muito assim animados com essa ideia de criar a associação, e realmente, graças a Deus, todo mundo que estava lá, né, naquele momento pôde apoiar isso lá em Brasília, né? E eu fui um dos que estava lá, fiquei muito feliz de poder participar e foi muito proveitoso para mim, né? Os encontros da BT são muito proveitosos, e seja como aluno, como professor, esse intercâmbio que a gente tem é a coisa mais interessante que a gente pode aproveitar nesses encontros, né? A gente aprende coisas de outras, vindo de outras pessoas, né? Essas novidades que às vezes um outro trombonista utiliza que você não utiliza, ou alguma coisa que você faz que você vai discutir com algum outro trombonista e acaba percebendo coisas que você não perceberia. Então isso é muito bom para o nosso desenvolvimento. Acho que isso é o nosso melhor caminho. Então, para mim é um prazerzão poder estar aqui com vocês, falar um pouquinho sobre audições e concursos. Acho que realmente a ABT é profética, né? A Sabrina acabou de se preparar para um concurso, vai ser ótimo a gente poder discutir. E mais uma vez, que como o Carlos falou, né, no masterclass dele, não existe uma fórmula, né, para você ter sucesso com uma audição ou com um concurso. São coisas muito pessoais, muitas vezes o que funciona para um não funciona para o outro. Então a gente vai falar, o que eu vou falar não é a verdade absoluta, muitas pessoas vão ter maneiras diferentes de encarar certas coisas. Eu, inclusive, estou num momento, o Marcos Flávio sabe que eu estou aqui no meu final do meu doutorado, então estou num momento meio complexo, mas eu acho que eu consegui botar bastante coisa aqui que está envolvida com a coisa da prática, né, e da preparação das audições e concursos. E aí acho que eu queria aproveitar e pedir para poder compartilhar. Eu fiz um PowerPoint para a gente poder falar um pouquinho, e acho que é legal a gente poder ter como base um... Deixa eu só achar aqui onde ele está, porque ele se fechou. Vamos ver aqui como é que está. Pronto. Vocês veem aí? Tranquilo? Legal. Vou esperar isso aqui.
Só que agora isso aqui tem que... Como é que eu faço para ir aqui tirar esse... João, lá embaixo, no lado Ah, alaranjado, tá aqui, lá tem um negocinho aí E mais, aí. Não, porque tampou a apresentação de slides aqui. Tampou a barra Beleza. do negócio do Zoom aqui. Beleza. Então fiz essa apresentação aí para a gente poder conversar um pouco a respeito. E na minha opinião, a primeira coisa que a gente tem que ter claro, assim, quando você vai fazer uma audição ou um concurso, seja para o que for, né, é traçar o objetivo de forma clara, né? Você tem que estar na sua cabeça exatamente o que você está desejando, o que você quer, né? O que você planeja, né, que aconteça, né? Acho que traçar esse objetivo claramente, porque às vezes, assim, muitas vezes a gente tem provas que, por exemplo, a vaga que está aberta, aí o cara abre a vaga para primeiro trombone, abre para segundo, abre, sei lá, coisas diferentes, alternate no mesmo concurso. E aí, às vezes, a pessoa quer fazer todos os concursos. Só que nem sempre as preparações são as mesmas, né? Quando você está fazendo uma coisa muito diferente, nem sempre são as mesmas preparações. Então, acho que é legal traçar o seu objetivo de forma clara. O que você quer e como você quer realizar aquilo, né? Uma das coisas que eu acho muito importante é você entender qual tipo de concurso que você está fazendo ou audição. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes, né, a maneira, né, que o concurso é pensado é muito diferente, né? Quando você tem um concurso para banda sinfônica ou para orquestra sinfônica ou para um concurso de solistas, são concursos, né, bem diferentes, né? Então eles são pensados de forma diferente, né, concebidos, né? Muitas vezes você está concorrendo só com trombonistas, outras vezes você está concorrendo com todos os instrumentos de metal, às vezes está concorrendo com todos os tipos de instrumento. Então, cada uma desses tipos de concurso merecem uma atenção especial para você exatamente já se direcionar bem e pensar em estratégias para que você tenha um bom resultado. Criar estratégias para alcançar suas metas é você já pensar em como você vai chegar lá, né? Com o que você está preocupado para poder alcançar esse seu objetivo, né? Uma coisa que eu coloquei aqui, prepare-se para ser o primeiro lugar. O que acaba acontecendo, muitas vezes eu vejo assim algumas posturas assim de alguns alunos, concorrentes, assim, às vezes, não, eu vou fazer esse concurso só para ter experiência, ou só para, né, uma coisa assim. Eu já ouvi muito esse discurso assim, e eu acho esse tipo de coisa muito estranha e muito, não vou dizer que é maléfico, porque dizer que é maléfico é uma coisa estranha também, mas é uma coisa muito desinteressante, assim. Porque quando você se prepara só para uma coisa, só para ir lá e fazer sabendo que você não quer ganhar, o seu grau de aplicação para aquilo começa a ficar muito baixo, né? Então você acaba sempre deixando aquilo, não, eu vou lá só fazer, vou lá só competir, assim, só para ver como é que é. Isso eu acho ruim, assim, eu não acho uma coisa boa, porque por mais que você queira fazer desse jeito, eu acho que você tem que se preparar como se você quisesse chegar em primeiro lugar. Acho que esse é uma das coisas que eu acho muito importante, né? Outra coisa é ser realista nas previsões. Por que eu botei isso aí nos objetivos? Porque Ô, muitas João, vezes... deixa eu só te perguntar. Vai. Você passou o slide? Porque para a gente está aparecendo só a primeira página. Ah, é? Ué, estranho. Passei sim. Peraí, Não, então... a gente ainda está naquela primeira lá. Eu acho que ele não... já sei o que é, cara. Isso aconteceu essa semana comigo. Eu vou ter que... Eu não sei porquê, mas ele não aceita quando tá a apresentação de slide, não sei porquê. Quando eu passo o slide, por exemplo, eu estava aqui, né? Aqui, ó. Eu estava aqui, ó. Agora está passando. Vamos ver se ele... Vamos ver se é assim.
Agora chegou? Vocês estão Não, vendo agora? não, nós estamos vendo a sua tela sem ser tela cheia, mas está dando para ver tudo certinho. Ah, Se você então quiser vamos passar assim. assim, Isso aconteceu comigo essa semana, pode engraçado. passar desse jeito que tá bom para ver. Tá bom, né? Eu vou até sair, sair do. É porque eu tô achando estranho também, porque isso aconteceu agora essa semana. Na hora que eu passo, ele entra, assim, quando eu passo para apresentação de slides, ele não troca no Zoom. Não sei por quê. A não Mas ser está que dando para a gente ver, beleza. Vamos fazer um teste aqui rapidinho, só para ver uma coisa. Ver se vai funcionar aí para você. Eu vou parar de compartilhar e vou compartilhar novamente, ver se vai abrir. Sim, Agora deu certo? agora tá Agora, certinho. vamos só ver uma coisa agora. Eu vou trocar aqui para baixo e você vê se para cima, vê. Ele não troca. Não tá trocando, né? Não troca. Ele só compartilha a tela mesmo. Aí tem que sair e entrar toda vez. Acho melhor a gente continuar. Não, né? mas se você ficar na sua tela do computador e ir clicando nos slides, eles vão mudar. Tá. Então vamos fazer sem abrir geral, entendeu? Tá bom. Eu vou compartilhar daquela maneira então, sem abrir geral, porque acho que vai dar certo. Pronto. Beleza? Tá bom assim? Isso, tá ótimo. Legal. Então eu botei assim, ser realista nas previsões, né? Por que eu coloquei isso, ser realista nas previsões? É porque às vezes, né, eu já vi muito isso, né? Assim, um aluno chega para mim e fala assim: vamos fazer um plano de estudos? Eu falei: não, vamos sim, legal. Como é que você está planejando, né? Fazer seu estudo? Ah, não, eu tenho dia tal, tenho não sei o quê, tem bastante tempo aqui, tem bastante. Aí beleza, aí você faz um planejamento com aquilo que o cara te falou, né? Com ele, né? Vai lá junto com ele e faz um planejamento. Faz, aqui você estuda isso, aqui você estuda isso. Quando chega no final das contas, ele na verdade ele não tinha metade daquele tempo. E aí tudo que você planejou fica fora da realidade, entendeu? Fica uma coisa incompleta. Então não tem muito como você não ser realista na hora de você prever, né, o tempo que você vai praticar, o tempo que você vai dedicar ao concurso, né? Porque muitas vezes, né, as pessoas, por exemplo, às vezes se a pessoa já trabalha e tem que, né, equalizar isso com o tempo que ela tem, se ela não for realista, muito provavelmente isso não vai acontecer bem e ela não vai ter sucesso. Isso aqui é a grande jogada do negócio. Então, esse também botei, né? Alcançar o seu melhor desempenho no momento da prova. Quando a gente está se preparando, né, para um concurso, eu acredito muito que a gente tem uma linha, né, assim, de evolução, né, que você vai traçando durante o seu trabalho, e a previsão do seu plano de estudo. Então, o objetivo é que você chegue no seu ponto máximo no dia da prova. Isso seria o ideal. Né? Claro que a gente sabe que isso não é exatamente assim. A gente sabe que essa linha de evolução não é uma linha de evolução contínua, né? Ela não é assim. Né? A linha de evolução que eu vejo como professor de há alguns anos, ela é assim, né? Ela vai subindo e descendo ao mesmo tempo. Se você consegue o resultado de continuar subindo sempre, isso é o mais importante. Mas é entender que essa variação vai haver, né? Essa variação de um dia você está melhor, outro dia você está pior. A gente não está igual todo dia. Óbvio que o objetivo da gente é que essa linha seja o mais constante possível. Mas o objetivo é que você esteja com o seu melhor desempenho ali próximo, né, da sua prova, no ponto mais alto que você pode atingir. Isso é o ideal, né? Você está próximo dos seus limites, né, quanto ao que você pode fazer de melhor. Isso é uma coisa que eu acho que é um dos objetivos. Né? Se vocês tiverem algum comentário, quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade. Vou seguir aqui. Ele não troca. Peraí. Só um segundinho que eu vou trocar aqui, porque eu tô na... João, enquanto isso, posso fazer só um comentário? Claro, claro. Cara, eu acho sensacional o que você está falando e poucas vezes eu ouvi sobre essa linha de evolução. É importante para os alunos entenderem isso, porque realmente é exatamente isso que você falou que acontece. Como a gente nunca está igual,
fatalmente a gente, em alguns momentos, pode estar pior do que o dia anterior, mas isso não significa que a evolução deixe de acontecer. Genial, achei isso. Pessoal, se puder anotar isso, é fantástico, viu? Isso é acolhedor. Eu tô aqui, sabe o que aconteceu aqui? Porque eu tava com a outra página aberta, o meu PowerPoint não mexia. Continua sem mexer, não sei por quê. Tá travado aqui meu. Eu vou ter que parar, trocar o slide e voltar. Que é estranho, mas não sei por que tá acontecendo isso. Vamos lá. Cada vez eu vou ter que ir trocando. Não sei por que, mas está acontecendo. Vamos lá. Bem, planejamento estratégico, né? Que eu acho que é uma das coisas mais importantes para a gente fazer é o planejamento estratégico, porque na verdade quando você descobre que você tem uma prova, seja qualquer concurso, né? Seja qualquer concurso ou qualquer audição que você vai fazer, você tem um tempo entre você saber que é da prova e você realizar essa prova. Então, eu acho que nesse tempo você tem que traçar um planejamento estratégico. Acho que isso é a melhor coisa, né? A gente, vários trombonistas já inclusive mostraram isso, né? Em algumas matérias, por exemplo, né? Tem várias matérias falando sobre preparação, sobre essas coisas, né? E cada um vai fazer isso de uma maneira muito particular, entendeu? Agora, eu penso que esses são os tópicos que a gente acaba tendo sempre que encarar, né, quando você vai fazer esse planejamento. Uma coisa é criar o plano de estudos, né? Tenta criar esse plano de estudos, englobando tudo o que você deseja realizar ou tudo que você tecnicamente precisa trabalhar para realizar aquele repertório que você vai ter que tocar. Então, acho que isso é uma das coisas muito importantes, né? Você separar, criar esse plano de estudos. E eu tenho uma ideia assim, um pouco. Eu gostei muito. Uma vez eu estava ouvindo um masterclass do Lindbergh, do Christian Lindbergh, e ele dizia que ele gostava de fazer sessões de estudo por dia. E que o ideal para ele é que ele tivesse 7 sessões de 45 minutos. Ele falou isso uma vez. Eu não lembro nem até onde eu estava vendo esse masterclass, não me lembro assim. Lembro que eu assisti isso e isso ficou na minha cabeça. E é engraçado como ele isso para mim também eu acho bom, né? Quando você faz sessões menores e troca os tópicos. Eu acho que isso para mim é uma das ideias que dão muito resultado, assim. Porque você acaba não ficando um estudo maçante, você ficar numa coisa demais por muito tempo, né? Acaba sendo uma coisa que te estimula, acaba te estimulando. Então eu acho que essa criação desse plano de estudos é uma coisa muito importante, porque você acaba já deixando um plano claro do que você vai querer fazer, entendeu? Criação da rotina de estudos, nesse caso, é você realmente colocar isso em horários possíveis, né? Criar essa rotina e ver o que você vai fazer. Eu vou ter que criar exercícios específicos. Por que eu escrevi isso, criar exercícios específicos? Muitas vezes a gente vai participar de concursos e dentro do concurso você já tem obras de confronto, você já tem obras de livre escolha, né? Então você tem coisas que vão ficando em aberto às vezes e outras que já são mais claramente fechadas. Então o que eu acho é que você pode, por exemplo, né, se você está fazendo um concurso de orquestra, né, e você tem que tocar o Pássaro de Fogo, por exemplo, né, que você sabe que você vai ter que mostrar o trecho de orquestra, né, aquilo que você pretende, né. Então você criar um exercício específico para você trabalhar, por exemplo, o ataque do sol na sexta posição é uma coisa muito salutar, então, porque você já exatamente está praticando aquilo que você vai utilizar na hora do concurso, né. Então, muitas vezes as obras, né, acabam te puxando para esse tipo de coisa. Eu acabei de fazer uma estreia na Bienal de Música Contemporânea agora, um concerto chamado Antigas Rotas 2, do Fernando Cerqueira, que estava sendo homenageado pelos 80 anos dele. E era engraçado que a obra
tinha algumas coisas assim um pouco diferentes. Você tinha uns ataques, umas coisas assim, por exemplo, tinha que atacar um Lá bemol, né, na quinta posição, você tinha que atacar um Lá B quadro na sexta. Então, algumas coisas que eram coisas assim. Então, na verdade, você tentando criar exercícios para que você possa praticar essas coisas, são coisas que vão te ajudar, né, na hora do seu concurso. A escolha do repertório também acho muito importante, né, porque quando você vai para um concurso e tem obras, né, de livre escolha, você tentar ver e escolher da melhor forma possível, né, com uma certa propriedade, o que seria uma boa obra, que em geral traga coisas que a sua obra de confronto não traz. Não tô dizendo que precisa ser exatamente um contraste entre o que você tem na peça de confronto do que você tem na sua peça de livre escolha, mas que ela traga, né, traga coisas que você vai mostrar, né, que possam ser coisas que vão mostrar à banca as suas possibilidades, né, as suas qualidades. Isso é uma das coisas muito importantes. Aí eu botei aqui escolha do material. Por que eu coloquei isso aqui? Escolha de material tem muito a ver, por exemplo, quando você vai fazer prova, por exemplo. Digamos, você vai fazer uma prova para banda, né? E aí você sabe que a sonoridade que você pretende para aquela banda que você está prestando é uma sonoridade um pouco mais brilhante, né? Ou você sabe que todo mundo só usa trombone pequeno, por exemplo, né? Você tem que saber se aquilo é uma coisa importante, né? Se você está usando trombone pequeno é uma coisa importante, por exemplo. Tentar descobrir esse tipo de coisa, né? A escolha do bocal para que você tenha uma sonoridade que por exemplo, te adeque aquele tipo de trabalho, né? Por exemplo, você está usando um trombone pequeno, você não vai usar o mesmo bocal que você usa no seu trombone grande, por exemplo, né? Ou então você está indo fazer uma prova, né, para uma orquestra na Alemanha, que tem um tipo de sonoridade diferente se você for fazer nos Estados Unidos, né? Então, por exemplo, esse tipo de coisa é uma coisa que você tem que pensar, né? Se você quer escolher um material diferente, fazer alguma coisa desse tipo, para que isso te ajude no resultado da prova, né? Entender a diferença entre audição e performance. Isso é uma das coisas que eu acho importante. E por que eu acho isso muito importante, né? Porque quando você vai fazer uma prova, né, muitas vezes, né, eu sou trombonista de orquestra já há muitos anos, muitas vezes a gente acaba tendo que entender que nem sempre o que você toca na sua performance dentro da orquestra é o que você vai levar para a sua audição. Nem sempre. E aí, por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes eu já fiz algumas provas assim e já estive em bancas que a gente vê claramente a falta de noção, assim, às vezes, da pessoa, de que ela está dentro de uma audição e não de uma performance dentro da orquestra. E o que eu estou dizendo com isso? Muitas vezes a pessoa vê assim, ela vai fazer uma prova, aí está escrito assim, você vai tocar Tchaikovsky. Aí chega lá, está escrito 4F lá, né? Tem 4 Fs escritos. Aí o cara, ele toca o mais forte possível na audição, que chega a quase rachar o som. E você fala, caraca, o que esse cara está fazendo? Tem que entender que quando você está fazendo uma audição, você vai tocar aqueles 4 Fs, não é da mesma maneira que você está tocando dentro da orquestra. Com certeza não será. E isso é uma dica importante, porque mostra que você tem consciência do que você está fazendo, quando você está fazendo a audição e quando você vai tocar na orquestra. Né? Isso é importante quando a banca está analisando. E se a banca desejar por bem, ela pode pedir para o candidato, falar, olha, por favor, você pode repetir e tocar um pouco mais forte? Ou você pode repetir e tocar um pouco mais, né, menos forte, uma coisa desse tipo, né? E a mesma coisa acontece às vezes com o piano, né? Você vai ter que pode acontecer esses exageros, assim, né? Então é bem importante que você tenha ciência de que a audição é uma coisa e a performance é outra. Por que isso acontece? Às vezes a gente está dentro da orquestra, o fato de você estar longe das pessoas acaba fazendo com que a gente tenha uma estratégia de tocar um pouco diferente da audição, né?
Então, na audição, por exemplo, quando você está tocando, muitas vezes você está tocando, por exemplo, vou dar um exemplo, né, a Sinfonia Fantástica de Berlioz. Né, quando você está tocando lá a Sinfonia Fantástica dentro da orquestra, muitas vezes você tem que tocar as coisas um pouco mais curto, porque quando você está longe, isso se propaga de uma forma diferente de quando você está próximo. Então, na audição, você não vai tocar um pouco mais curto, você vai tocar normal. Mas na hora que você estiver tocando no fundo da orquestra, você vai precisar que aquilo seja um pouco mais curto. Então, existem essas peculiaridades, e por isso eu coloquei isso aqui no planejamento estratégico, nessa consciência. Entender as fases e etapas de cada prova. Por que isso aqui é importante, né? Cada prova tem uma maneira, né, de decorrer que você acaba tendo que aproveitar, né, e entender o objetivo de cada fase para que você não toque da mesma maneira como você toca a primeira fase ou como você toca a última fase. É diferente, né? Muitas vezes a gente estava inclusive tendo um masterclass, né, no Coletivo Brasileiro de Trombone com o Jay Friedman, e ele falava um pouco sobre isso. O importante na primeira fase é você passar para a segunda fase. Não é você fazer o seu melhor de tudo, gastar tudo que você tem no primeiro. Né? Muitas vezes é você entender o que é aquela primeira fase para você poder objetivamente ganhar a segunda fase. Né? Isso é uma das coisas que acabam acontecendo com a gente. Né? Muitas vezes você está numa fase que você tem, sei lá, 500 candidatos, depois você passa para 50, e depois você passa para 10, e entendeu? Você passa para 2. É isso que acaba acontecendo. Então, na verdade, tem coisas que são claras, assim, de objetivos que você precisa pensar. O que você quer de cada etapa? Acho que isso é imprescindível. Pensamento musical, por exemplo. Aí o que eu botei isso aí? Muitas vezes, né, a gente está pensando só que está concorrendo, né, e pensando como se você estivesse concorrendo com trombonistas sempre. Por exemplo, existia um concurso para jovens solistas da Rádio MEC, né, que era aqui no Rio, e você concorria com flauta, piano, trompa, trompete, tuba, o que tivesse, né? Você teria fagote, o que tinha. Então, muitas vezes a gente tem que pensar, né, ter esse pensamento musical, não só pensando como trombonista, pensando isso vai para a hora de escolher as obras, né, isso vai para a hora de você entender, né, que você vai estar competindo com pessoas que vão estar tocando Beethoven, né, e o trombone não tem um concerto de Beethoven para tocar. Então você tem que pensar em como equilibrar isso, né, e usar esse pensamento para que você possa atingir as pessoas, os outros músicos, entendeu? Isso é uma coisa você acaba pensando, tem que pensar, né? Pensar não só tecnicamente como trombone, não só como trombonista, né? Não só muito preocupado com essa coisa de mostrar só a parte técnica, né, do trombone, mas pensar em tudo, né? Pensar que você tem que mostrar de tudo nesse tipo de concurso. Então acho que aí é uma das coisas que também é muito importante. Conhecer o repertório do grupo ou concurso que você está participando. Por que isso aqui eu coloco aqui nesse planejamento? Eu coloco porque, por exemplo, quando você está, por exemplo, fazendo uma prova, por exemplo, né, para a banda de fuzileiros navais, né, e você vai lá tocar para essa prova, é muito provável que eles usem coisas do próprio repertório nessa prova. E normalmente isso acontece mesmo, né? Então, conhecer o repertório, o que você vai ouvir, o que a banda toca, o que o grupo toca, né? Ou a orquestra sinfônica, por exemplo, né? Muitas vezes, assim, isso eu presenciei muitas vezes. A orquestra bota no repertório do concurso o que ela vai fazer na temporada. Muitas vezes isso acontece, né? Em algumas orquestras, né? E o concurso, por exemplo, né? Por exemplo, você tem um concurso de solistas, aí você vê o que já foi tocado nesse concurso, vê as outras, né, as outras edições do concurso, vê o que as pessoas tiveram sucesso, o que não tiveram, quais que não tiveram, o que elas tocaram, o que não tocaram. Isso eu acho que é uma boa dica, porque muitas vezes você acaba tendo até uma visão um pouco melhor
de como você vai ver, né, aquele concurso. E eu vou ter que ler sobre a instituição. O que é ler sobre a instituição? É saber da história da instituição que você vai entrar. Por exemplo, né, eu fui primeiro trombone do Teatro Municipal por 12 anos, né, antes de sair de lá e ser professor da Unirio. Então, por exemplo, você conhecer a história do Teatro Municipal, no meu caso, era muito, eu acho muito importante, não só na hora de entrar, mas também lá dentro, né, de você ter o conhecimento do seu trabalho, né? Ainda mais quando você tem um lugar tão, né, icônico assim como o Teatro Municipal do Rio, ou o Teatro Municipal de São Paulo, ou o Teatro Amazonas, ou, né, o Santa Isabel, ou a Sala Minas Gerais, alguma coisa desse tipo. Você acaba, é uma coisa que é interessante você saber sobre a instituição, sobre como foi criada, qual a data de fundação, quando foi criada a orquestra que você quer entrar. Tudo isso te dá um background diferente na hora que você vai tocar, né? E são coisas a mais que para você vão ser sempre ricas, né? Acho que isso é uma das coisas que eu vou tentar aqui de novo ver se ele desce. Vamos ver se desce. Dessa vez vai descer. Desceu. Maravilha. Trocou aí a tela? Beleza. Bem, preparação técnica interpretativa. O que eu coloquei aqui nisso? Muitas vezes, né, a gente precisa, tem coisas básicas que a gente vai precisar para qualquer concurso, para qualquer audição, e isso não tem muito como escapar, eu acho assim, né? São coisas que servem para o seu tocar, né? Não é só uma preparação para o concurso. Mas uma coisa que a gente tem que ter muito em mente assim, é ver que uma das primeiras coisas que a banca vai ser criteriosa é com o seu som, né? Então tentar ao máximo, né, ver qual é o som que você está emitindo, a melhor qualidade, né, para esse som, ver se ele se adequa aonde você está prestando esse concurso, que muitas vezes nem é isso, às vezes que isso pode ser um problema, né? A gente sabe, por exemplo, né, que você tem na Filarmônica de Berlim, por exemplo, né? Você pode tocar muito bem, mas tem uma sonoridade que não combina com a orquestra, né? Então, muito provavelmente você não será aceito, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre muito ligado, né? Trabalhar a sonoridade. Precisão rítmica, né, que eu botei. É super importante quando você vai fazer um concurso, que você vai tocar em grupo. A precisão rítmica, eu acho que talvez seja uma das coisas que talvez mais tire, né, candidatos precocemente da concorrência, assim, né? Ele tá lá, mas se ele sai tocando o ritmo que ele quer, ou coisa desse tipo, uma falta de estabilidade rítmica, isso já demonstra que dentro do grupo isso vai gerar muitas dificuldades, né? Então, a precisão rítmica, né, quando você está tocando num concurso, onde você está prestando para tocar com um grupo, muitas vezes isso vai ser muito importante, porque a estabilidade rítmica que você demonstrar tocando vai te dar muitos pontos quando a banca ouve. Eu não estou dizendo que você tem que tocar tudo estritamente, né, exatamente ali rítmico, mas isso vai ser uma coisa que você vai ser muito analisado. Então, a precisão rítmica é muito importante. Então, acho que na sua preparação técnico-interpretativa, isso vai ter que estar muito em foco. Ainda mais se a gente toca em orquestra ou toca em banda, isso muitas vezes isso fica muito claro quando você está tocando os trechos orquestrais, né? Se a pessoa tem uma precisão grande ou se ela simplesmente se deixa levar, né, pela parte técnica e acaba mudando o tempo, né, pelas dificuldades técnicas. Então isso é uma das coisas que acaba sendo muito importante, né? Afinação, que não tem como, isso é um conceito imprescindível, né? Afinação, você tentar que a sua afinação seja o mais impecável possível, né? Com a sua preparação. Muitas vezes o que é interessante, né? Eu acho que assim, é você quando está estudando, né? Está estudando a sua
os seus trechos ou o que você precisa trabalhar, né? É você perceber, prestar muita atenção para ver se você não as dificuldades técnicas não te levam a trocar, a usar mais pressão, por exemplo, e a subir a afinação, ou quando você está indo para o grave, se você não está afrouxando demais o lábio e a afinação não está descendo um pouco. Esse tipo de coisa que acaba acontecendo, e você tem que ter muito cuidado para que isso seja um padrão seu, de que você tente botar isso como hábito, né? Essas preocupações venham como hábito diário seu. Não deixar que esses problemas de afinação apareçam. E você pode, claro, né, tentar fazer exercícios para que você tenha essa precisão, né, de afinação clara e analise, né, o que você está tocando, por exemplo. Analise o trecho que você está tocando da peça solo, que você acha que tem algum problema de afinação. Né? Muitas vezes, às vezes, a passagem, né, em especial a gente que toca trombone, né, às vezes a passagem, a primeira nota está afinada, a última está afinada, mas às vezes as notas do meio não estão tão afinadas, entendeu? Isso é uma das coisas que acontece muito. Então, são coisas que eu acho que a gente pode dar ênfase, né? As dinâmicas, como eu estava dizendo no outro tópico, é muito importante que você tente mostrar, né, quando você está indo para uma audição, né, a parte da dinâmica, que você tem controle sobre essas dinâmicas e que você tem gradações. Por que acontece isso? Às vezes, você está vendo um trombonista tocar, aí ele, dentro de uma mesma obra, ele toca um mesoforte igual a um mesopiano, que é quase igual ao piano. Aí você vê que o grau de diferença do que ele está fazendo é muito pequeno, né? Ou quase inexistente. Então isso é uma das coisas que para a gente é muito bom, que a gente tenha muita atenção com isso, para que você deixe as dinâmicas bem claras. Assim. Acho que na verdade é bem importante que a banca consiga entender o que é o mesoforte, o que é o forte, o que é o mesopiano, o que é o piano, o que é o pianíssimo, né? Para exatamente isso chamar a atenção da banca. Acho que isso é uma das coisas bem importantes. Aí eu botei estilo aqui. O estilo é uma das coisas que também é muito importante quando você vai fazer uma prova, porque muitas vezes, né, as bancas já têm um conceito pré-concebido assim de estilo de como se deve executar as obras, né? E já existe uma tradição em relação a isso. Então é muito importante, por exemplo, que você não toque músicas de estilos diferentes da mesma maneira. Isso é uma das coisas que também é muito possível de acontecer. Então, quando você está tocando Rossini, você não tocar igual você toca Wagner, né? Você não vai tocar Tannhäuser como você toca La Gazza Ladra, né? São maneiras diferentes de abordar, né? Você pensar que eram tempos diferentes, com ideias diferentes. Então, na verdade, você acaba pensando com estilos diferentes. Né? Claramente, você deixar isso evidente é muito bom, porque você acaba deixando claro para a banca de que você entende que os estilos são diferentes e que você pode executar de maneiras diferentes. Acho que isso é muito importante. Musicalidade, importante você deixar claro que as suas ideias, né? Acho que isso é o mais importante. Assim. Quando você está tocando uma peça solo, é importante que as pessoas que ouçam entendam o que você quer dizer com a sua musicalidade. E o que quer dizer isso, né, na verdade? É que elas entendam aonde é o ponto ápice da música, que ela entenda, né, o que você realmente tem mais importância e menos importância dentro de uma frase. Né? Então, você deixar isso bem claro e mostrar sua musicalidade faz com que as pessoas, né, da banca enchem os olhos da banca, né, quando você consegue deixar isso bem claro, né, bem evidente. E aí, muito provavelmente, você vai ter sucesso, né, nessa sua audição. Frases, né? Eu botei frases, né? Preparação. Tente, uma das coisas que é muito bacana, assim, é você tentar estudar e se preparar e deixar
isso que eu acabei de falar, de deixar muito claro o que você quer com as frases, que muitas vezes a gente toca o que você tá executando acaba sendo uma coisa que você faz por costume e não por consciência. Então isso acontece demais. Às vezes você pergunta para o aluno assim, onde você está querendo chegar com essa frase? Né? Qual é o ponto que você está querendo levar essa frase? Aí ele para e diz assim, não sei. Aí você fala, como não sei? Você agora acabou de fazer aqui, agora você acabou de fazer aqui. Mas você tem que escolher um ponto. Porque quando você consegue entender isso e deixar claro para você mesmo o que você quer da frase, isso fica muito mais fácil de você repetir e ganhar consistência no que você está executando. Então, por exemplo, se você sabe que você quer tocar, você já sabe que é o apoio no Ré, né? Si, Sol, Fá, Ré, Mi. Se você quer fazer isso, então que fique claro para você que você quer fazer isso. Isso é muito importante. Por exemplo, eu dei um exemplo qualquer aqui, né? Se a gente for, né? Tem mil e outros exemplos de músicas que caem em pró. Então, isso é muito importante. Deixar claro o que você quer das suas frases. Aí eu botei vibrato. Vibrato é uma coisa que às vezes existe uma certa dificuldade de falar sobre vibrato, porque acaba sendo uma coisa um pouco pessoal, assim, né? Você pode usar mais, usar menos, mas geralmente quando você vai fazer uma prova para um grupo, né, normalmente, né, quando você está tocando coisas que são em bloco, você está tocando coisas assim, geralmente a gente não usa vibrato, né, porque você está pensando num bloco de notas. E ali você não vai usar vibrato no meio, né? Geralmente a gente não faz isso. E quando você está tocando uma peça solo, por exemplo, já se você não usa o vibrato, né, às vezes as pessoas não usam, né, porque estão por consciência não querem usar ou alguma coisa assim, isso soa para a banca às vezes que a pessoa é como se fosse um pouco mais imatura quando as bancas geralmente ouvem assim e a pessoa tocando uma peça solo e acaba passando direto com essas coisas. Então é sempre interessante, eu acho que a consciência do uso do vibrato, eu acho que é muito interessante quando você está, em especial, usando ele dentro do estilo que você quer, né? Usar a seu favor, né, o vibrato. E que você possa mostrar também que você tem essa ferramenta. Eu acho que isso é uma coisa importante num concurso ou numa audição, que você mostre as suas capacidades. Eu acho que quando você tem a possibilidade de usar o vibrato e mostrar essa capacidade, eu acho válido e acho bom, assim. Agora, uma das coisas que a gente tem que ter um pouco de cuidado com relação ao vibrato é que muitas vezes as pessoas têm que ter um pouco de cuidado para esse vibrato não soar, ele tem que soar regular geralmente. Porque eu acho que é a melhor maneira que ele soe mais regular. E em especial João Luiz Areias, acho que assim, dependendo da frequência que você tá, você pode usar ele mais rápido ou mais lento. Mas me causa muita estranheza, por exemplo, nos graves, a gente usar uma frequência muito grande, uma quantidade de repetições da frequência muito grande. Então, por exemplo, né, quando você está tocando, né, um registro grave, assim, sei lá, um si bemol, você fazer muitas frequências, a tendência é que soe estranho, soe com uma instabilidade sonora. Então, o que eu penso é que quanto mais desse registro mais grave, que a gente não faça tantas oscilações, né? Não, uma coisa mais suave, né? Mais leve. Isso é uma das coisas que eu acho importante que a gente possa utilizar. E acho que é importante, né, na preparação do aluno ou do candidato, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Né? Eu estou falando aqui direto, não estou nem esperando se... Estou saindo igual uma metralhadora aqui. Sabrina quer fazer algum comentário?
Não, só acho que os pontos que o senhor está levantando são muito importantes, né? Tipo, porque quando você pensa na preparação de uma prova, realmente Olha teu englobam pé. muitas coisas. E às vezes a gente não para organizar. E eu gostei da forma como o senhor elencou tudo isso, porque fica tudo muito claro de se organizar, né? Uhum, legal. Bem, agora eu vou passar então já para preparação física, porque acaba sendo uma coisa que a gente acaba fazendo mesmo, né, sem toda a prova ter uma prova física, né? A gente sabe que algumas provas, né, tem esse tipo de característica que é a preparação física. Só vou tomar uma aguinha aqui. E vou só ligar o ar-condicionado que eu esqueci de ligar, tá um calor danado aqui dentro. Pronto. E agora que eu vi que eu estava suando aqui à toa, né? Mas tudo bem, vamos lá. Algumas provas têm essa característica, né, da preparação física, né? Você tem que fazer realmente uma prova física, né? Mas acho que isso serve para qualquer pessoa que se prepara para qualquer prova e qualquer audição. Acho que uma das coisas que é bem importante é você entender que o seu bem-estar físico também reflete no que você toca, né? E isso com certeza é uma das coisas mais claras que existem. Manter uma rotina de exercícios físicos, aí eu botei mente sã em corpo são. Isso quem falava isso era o maestro da banda que eu tocava, Mestre Afonso. Ele era professor de música da banda, né? Ele era o maestro da banda, e a gente chamava ele de mestre, inclusive. E ele também era professor de educação física. Então ele estimulava muito nos alunos que a gente fizesse exercícios físicos, né? E existem histórias assim, quando eu entrei na banda ele já devia ter aí seus 60 e poucos anos, né? E as histórias eram engraçadas, que eu não peguei isso, né? Quando eu entrei já tinha 60 e pouco, mas o pessoal me falava que ele fazia competição de barra com o pessoal da banda. Ele competia com 60 anos, entendeu? Então, na verdade, ele estava sempre, né? Por exemplo, ele no final da vida, eu fui visitá-lo lá, né? Ele era irmão salesiano, né? Fui visitá-lo, quando eu cheguei lá, ele estava andando de bicicleta ergométrica, com 92 anos. Ele estava lá pedalando a bicicletinha dele. Então ele tinha muito essa consciência de você que o seu corpo trabalha melhor e a sua mente trabalha melhor quando você está, né, com boa condição física, né? Manter sua rotina diária de atividade. O que eu digo? O que eu botei isso aí? Muitas vezes a gente quer mudar drasticamente, né, tudo que a gente faz para se preparar fisicamente melhor para alguma coisa. Tem que ter um pouco de cuidado, né? Porque muitas vezes você muda tudo como você faz e acaba sendo uma coisa às vezes até perigosa, né? Aí eu botei embaixo, não sobrecarregue seu corpo. O que quer dizer isso? Às vezes a pessoa quer exagerar, né? Fazer tudo demais, né? E aí acaba sendo uma coisa perigosa, né? Você poder causar uma lesão, né? Você pode ter problemas com a sua saúde mesmo, né? Então, uma das coisas que eu acho que é importante é entender os seus limites corporais e tentar ir melhorando sua capacidade física de forma gradativa, né? Tentar sempre isso com uma regularidade. Cuidados com o sono. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, né? Eu não sei vocês, assim, eu tô com uma filhinha de um ano e 6 meses agora. A Alice, né, que nasceu agora no meio da pandemia. Realmente, eu nunca tinha tido tanta noção de que o quão o sono é importante. Aí agora realmente eu tenho visto que realmente quando a gente tem o cuidado com o sono, a sua capacidade mental, se você dorme bem, a sua capacidade mental e corporal muda muito, assim. Então, tente ter cuidado com o seu sono, né? Aproveite, né? Evite, por exemplo, uma das coisas que a gente sabe que é muito difícil, mas você foi para a cama, evita telas, né? Evita tablet, evita celular, a gente sabe que é muito difícil, né? O celular hoje tem tudo que é lugar, mas se você puder evitar esse tipo de coisa, são coisas que melhoram muito a qualidade do seu sono. E aí você ter um sono bom atua diretamente na sua preparação física.
Alimentação saudável, né? Tentar ao máximo ter cuidado com a sua própria alimentação, né? Eu há um tempo atrás descobri assim que eu me sinto muito bem se eu começar a tirar o glúten. Acho que funciona bem para mim. Tive por um tempo, consegui fazer um ano, fiquei sem comer glúten. Depois de um tempo voltei um pouco, depois, sabe, fui misturando um pouco assim. Mas estou tentando ao máximo melhorar a qualidade da minha alimentação. E a prevenção de lesões, né? Prevenção de lesões é exatamente você, dentro da sua preparação física, de tocar e de tudo, é você usar os alongamentos, usar, né, exercícios leves e alongamentos para você poder, na hora que você for fazer os seus exercícios, você não ter lesões. Aí digo isso inclusive para tocar, né? Eu mesmo, eu fui quando eu estava como presidente da Associação Brasileira de Trombonistas, lá em 2003, não, 2003 foi quando eu comecei, foi 2000 e não sei se foi 2003 ou se foi 2004. Foi o primeiro festival, foi em São Leopoldo. Eu tive um problema de uma lesão, né, na articulação temporomandibular. Eu tive inflamação da articulação temporomandibular. Eu não estava percebendo e eu estava com muito estresse naquele momento, tocando muita coisa, fazendo muita coisa ao mesmo tempo. E eu não percebia que enquanto eu dormia, eu, eu fechava os meus dentes com força, assim, ó, travava os dentes. Eu não rangia os dentes, então não era uma coisa que ficava tão evidente, mas eu travava os dentes de forma a prensá-los, assim, ó. E eu tenho uma coisa chamada mordida cruzada. Os dentes de cima, os meus dentes de cima são mais angulados, como um triângulo, assim, e a parte de baixo é mais redonda, assim. Então eles não encaixam perfeitamente. E aí o que aconteceu com isso, com esse problema? De tanto eu fazer isso, aquilo foi gerando uma inflamação na articulação aqui. Então quando eu cheguei lá, eu tinha acabado de fazer um solo aqui com o coral de trombone do Texas aqui no Rio, e foi uma coisa que me chamou muita atenção. Eu toquei com eles o Special de Pierre Gabay, e aí quando eu fui tocar a peça, eu consegui tocar assim, mas eu estava sentindo muito incômodo. Eu falei, cara, não é possível. E eu toquei até com muito cuidado. Eu falei, não vou nem exagerar em nada, vou tocar com todo cuidado para conseguir realizar. E a peça tem 7 minutos. Quando acabou os 7 minutos, parecia que eu tinha tocado sei lá, umas 3 sinfonias de Mahler. Assim. Eu falei, cara, não é possível, tem alguma coisa errada. Eu falei, não, vou descansar. Deve ser dormir, né? Devo precisar dormir, devo estar muito cansado. E aí foi isso que aconteceu. Fui tentar descansar e tal. Quando cheguei e aí viajei, né? Fui para São Leopoldo, Porto Alegre, São Leopoldo depois, né? E aí quando eu cheguei lá no primeiro dia, quando eu fui fazer o aquecimento, que era o professor Ivan Wagner que estava dando o aquecimento, quando eu botei o trombone na boca, eu não conseguia tocar de tanta dor que eu sentia aqui. Falei, cara, que loucura. Aí eu procurei o Júlio, que era naquela época, era da chapa também, vice-presidente lá, né, comigo lá. Falei, Julião, cara, tô morrendo de dor, cara. Acho que eu tô com alguma inflamação no ouvido. Aí ele me levou no otorrino e graças a Deus o otorrino foi certeiro, assim, super bom. E foi certeiro, falou, você tá com inflamação na articulação temporomandibular. Pode cancelar tudo que você ia fazer aqui, porque você não vai fazer nada. Eu tive que cancelar tudo que eu ia fazer. E aí fiquei com muita pena. Até o Radegund tocou para mim, ia tocar o Grondal com a banda do Eintracht. E aí não consegui, né? O Radegund tocou para mim. O special que eu ia tocar com o coral de trombone também tive que cancelar. Não teve muito jeito. Mas ali eu percebi que, né, as lesões podem acontecer a qualquer momento. E se você tiver nesse meu caso foi uma coisa muito específica. Mas a partir dali eu comecei a utilizar, por exemplo, exercícios para alongar a face, que eu nunca fazia. Né? Então hoje eu faço. Você acorda, né? Quando você acorda, já faz algumas coisas. Tem alguns que são de abrir a boca, né? Outros de você fazer bico, né? Assim, ó, para você alongar. Outros são de você esticar a boca. Né? Então tem vários exercícios que você pode fazer para alongar a face, né? E é necessário mais de um, porque não sei se vocês já viram, a face ela é entrelaçada de vários músculos. Então, quando você às vezes está alongando um, está distendendo o outro, né? Tá contraindo o outro.
Então é exatamente isso, você precisa manter isso, né? E essa prevenção das lesões é muito importante. Que você faça sempre, tá? Para qualquer exercício que você for fazer. Vamos lá. Preparação psicológica. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes e que tem sempre um ponto de vista diferente em relação a muitas coisas, né? Muitas pessoas têm vários tipos de ponto de vista. Isso é o que eu acho mais ou menos o que eu vejo assim como são as metas importantes que eu acho que para mim funcionam, né? São pessoais, não é uma coisa que eu estou dizendo para vocês que é uma coisa de todo mundo, né? Então eu estou fazendo mais ou menos uma coisa que eu acho que para mim funciona. Autoconfiança baseada no trabalho. Uma das coisas que me deixa mais tranquilo quando eu vou tocar uma peça, ou solar alguma coisa, ou participar de uma audição, alguma coisa, é a consciência do tipo de trabalho que eu fiz na preparação. Eu acho que isso é uma das coisas que deixa a gente muito tranquilo se você tá bem preparado. Se você planejou o que você ia fazer e você consegue realizar, muito provavelmente muito do seu estresse diminui porque você tem consciência de que você, né, você tem muito mais confiança na hora de tocar baseado naquele trabalho que você fez previamente. Isso é uma das coisas que, na minha opinião, é muito, muito evidente. Assim. Acho que essa autoconfiança baseada no trabalho é uma das coisas mais claras para mim. Assim. Outra coisa que a gente precisa fazer é manter o pensamento positivo sempre. Sempre. Isso tem que ser um padrão, né? na performance. Não digo nem que seja para prova ou para outras coisas, para nada, para audições, para nada disso. Isso, o pensamento positivo, é para performance de qualquer maneira. Você vai tocar, você tem que ter um pensamento positivo quanto ao que você vai tocar. A gente brincava assim, quando eu comecei muito jovem, né? Quando eu entrei no Teatro Municipal, eu entrei com 19 anos. E eu muito jovem, aprendi que se eu pensasse, se eu projetasse que eu ia errar alguma coisa, eu acabava errando. E se eu projetasse que eu ia acertar as coisas, eu acabava acertando. Então, e era um pouco indiferente, assim, não era indiferente. Como eu sempre trabalhei bastante as coisas que eu ia tocar, essa questão psicológica atuava muito, né? Então, sempre ter uma postura, né, de pensamento positivo para executar as coisas é muitíssimo salutar, é maravilhoso, assim. Porque, na verdade, o que acaba acontecendo é que você não pode se sabotar. Quando você fica dizendo eu vou errar, você está dizendo para o seu cérebro erra e erra. Você está dizendo para o seu cérebro isso. E você tem que fazer o contrário. Você tem que dizer eu vou acertar. E você está dizendo para o seu cérebro acerta. É isso. É um pouco parece uma besteira, mas não é. É muito evidente quando você está tocando o poder que você tem quando você está pensando positivamente. Então isso funciona muito. Concentração. Uma das coisas que eu acho muito importante e eu acho que a gente tem que treinar sempre é o fato da nossa concentração. Porque na hora da prova, indiferente do que você for fazer, na hora da audição ou da prova, nunca é exatamente o que você planejou. Sempre tem algum barulho, sempre tem alguém passando, sempre tem alguma coisa acontecendo. Então, essa parte da concentração e da criação do foco no que você está fazendo é sempre muito importante. Então, eu acho que é uma das coisas mais importantes. Eu tive, por exemplo, quando estava muito jovem lá na banda do colégio, muitas vezes a gente não tinha, né, espaço para todo mundo tocar. Então, por exemplo, às vezes você tinha que estudar, claro que não tão perto, mas, por exemplo, a 4, 5 metros de alguém tocando outro instrumento. Então, isso fazia com que você tivesse que se concentrar claramente no que você está fazendo, indiferente do que está acontecendo fora. Isso é uma das coisas que você tem que aprender, na verdade, que eu acho que é bom aprender, para que você, na hora de se concentrar, você botar o seu foco exatamente no que você quer. E o foco, geralmente, quando você está fazendo uma prova, tem que ser na música. Tem que ser no que você planejou fazer. E não, né, no momento da prova.
Você não precisa ficar pensando no momento da prova, né? É música normal. Você vai estar tocando como você toca na hora que você vai praticar. Então você tem que se concentrar na música. Isso eu acho que, na minha opinião, é uma das coisas mais importantes. Simulação de estresse. O que é essa simulação de estresse? Muitas vezes a gente vai fazer uma prova e como você não sabe o que é que você vai acontecer com você na hora da prova, eu acho que a gente pode tentar simular situações de estresse que te atrapalham para que você tente manter esse foco da concentração que eu estava falando. Há uns anos atrás, isso foi em 2006, não, acho que foi 2006, em janeiro de 2006. Eu fui aos Estados Unidos fazer um intercâmbio na Universidade da Geórgia. Era o professor Philip Jameson ainda, que dava aula lá. E aí eu fui fazer esse intercâmbio. E nessa época, a minha esposa foi comigo. E ela foi fazer intercâmbio também com um professor de violino lá. Ela toca violino, né? O professor de violino chama-se Levon Ambartsumian. E eu, como estava lá com ela, ela me perguntou se eu podia ir nas aulas de violino com ela para poder ajudar se tivesse alguma coisa de tradução, alguma coisa que ela não entendesse. E eu fui para a aula com ela. E aí acabei criando eu acabava indo nas aulas de violino para poder assistir. E uma coisa muito importante que eu achei muito interessante foi que a minha esposa, como lá estava fazendo muito frio e a gente aqui não está acostumado com frio, ela perguntou pro Levon Ambartsumian, professor Levon Ambartsumian, o que ele fazia para quando estava com a mão muito fria, muito gelada, para poder tocar direto. E ele falou brincando, né? Ele falou de verdade, né? Ele falou que na Rússia, quando ele é russo, né? Que eles tinham que praticar esse tipo de coisa, algumas vezes eles saíam da escola, botavam a mão no gelo, esperavam a mão ficar fria, bem fria, enxugavam a mão com a mão gelada e voltavam e tocavam como se fosse a hora da audição, para simular um problema que ele poderia ter e ele saber como ele ia encarar aquele problema, o que ele ia ter que fazer para encarar aquele problema. Então, por exemplo, a simulação de estresse no caso da audição por exemplo, eu já fiz isso, né? Eu estou tocando os trechos e pedia, por exemplo, alguém passar do meu lado, para alguém falar alguma coisa enquanto eu estava tocando. Então, eu já fiz esse tipo de simulação algumas vezes e acho que isso ajuda, porque você começa a entender que aquilo pode acontecer em algum momento e isso pode não te atrapalhar. Eu acho que isso é uma coisa interessante, né? Outra, simulação do momento. O que é simulação do momento? É você tentar, né, já se preparar. Uma das coisas que é muito interessante é que às vezes as provas que você vai fazer são em locais já, por exemplo, auditório do próprio da orquestra ou no próprio ou em outra sala de concerto. Então você poder estar lá, ir antes nesse local, nem que seja para você parar lá, só ir olhar, não precisa tocar, né? Para você simular psicologicamente o que vai acontecer com você ali naquele momento, já te ajuda a não ter o susto de chegar ali pela primeira vez no mesmo lugar, ali naquele lugar, entendeu? Acho que isso é muito importante. Assim, aí você simula psicologicamente o momento, né, que você tem. Outra coisa que é muito importante, eu acho sempre importante, é a projeção de sucesso. O que é a projeção de sucesso? É projetar que você vai estar tocando muito bem, que a banca vai estar sorrindo para você, que você vai estar feliz com o que você está tocando e que você vai estar recebendo o seu prêmio lá na frente. Você vai ganhar a posição. Isso tudo é muito importante, porque você acaba projetando bem o que você quer, entendeu? Isso também é muito bom. Eu acho, dentro da preparação psicológica, quando você faz isso tudo, você já tem um background interessante para você ir para a prova, né? Eu acho que isso é muito importante. Vamos lá. Gravação.
a gravação é parte cada vez mais importante, né, das nossas preparações, né? Acho que é difícil hoje em dia você se preparar sem gravar o que você está tocando. Eu acho que dentro disso aí, uma das coisas mais difíceis de você escolher o material que você vai gravar, o que você está tocando, para que seja fiel, um pouco mais fiel ao que você utiliza, né? Ao que você ouve. O que acaba acontecendo? Por que eu botei escolha de material? Porque, por exemplo, às vezes eu tenho um zoom, aquele aparelhinho zoom que grava, né? Eu tenho um zoom que até não é dos melhores, é o mais simples, mas ele geralmente tem um resultado bom, assim. Agora, muitas vezes se você pega, por exemplo, seu celular e vai gravar o que você está tocando, a sua sensação quando você ouve é muito ruim, né? E isso tem que ter um pouco de cuidado, porque você consegue ouvir algumas coisas, mas outras coisas são distorcidas mesmo. Então, tentar que você tenha um material para gravar que seja um pouco mais fidedigno ao que você está tocando, para que você não tenha também um desestímulo por conta do material não ser apropriado para aquilo que você está fazendo. Muitas vezes isso acontece, né? A pessoa ouve aquilo e fala: pô, meu som tá horrível, a minha, né? Isso não é legal também. Então tente achar um material que seja mais realista, né, quanto ao que você vai tocar, porque exatamente isso é o que vai te ajudar, né? Que vai mostrar para você o que você pode fazer melhor, o que você pode corrigir. Isso é o ideal. Posição do aparelho, né? Porque às vezes a gente vai gravar, e eu acho que é importante falar disso, porque muitas vezes, dependendo de onde você coloca o microfone que você vai gravar, muda completamente o som e muda completamente a perspectiva da realidade do que você está tocando. Então, por exemplo, eu quando me gravo assim, por exemplo, se eu botar o zoom muito perto, a tendência é ele ficar estranho, a sonoridade estranha. Eu tenho que ter uma certa distância assim, dele, né? Para ficar com uma qualidade interessante. Então, esse tipo de coisa, né? Esse estudo você tem que fazer para que você possa ter o som mais próximo do que você ouve, ser o mais real do que você está captando lá no seu aparelho. Uma coisa que é muito importante, né? Eu chamei de audição crítica, né? É você analisar o que você grava. Muitas vezes, né? Você grava o que você quer tá tocando e você começa a ouvir aquilo e percebe coisas, né, que você está fazendo que não deveriam ser, que deveriam ser de outra forma, e você tem, né, a coisa óbvia de que você vai corrigir isso. O que é importante nessa análise crítica não é só ver, quando a gente fala crítica, né, a gente fala com essa palavra, geralmente quer dizer que a gente vai ver o que é ruim. Então, tente nessa audição crítica, essa análise crítica que você vai fazer, não ver só o que é ruim. Vê o que você está fazendo bem também. E não coloque só os pontos que você está fazendo mal. Coloque os pontos que você está fazendo bem, entendeu? Isso é muitíssimo importante. É muitíssimo importante. Então, quando você estiver analisando esses trechos, diga: minha sonoridade foi ótima nesse trecho. Aqui ela deixou a desejar no piano. Foi muito boa a articulação, não sei aonde. Aqui não foi boa. Entendeu? Acho que é isso que você deve fazer, né? Botar coisas boas e coisas ruins. O que está bom e o que está ruim. E o que está ruim você tenta melhorar. Né? A resolução dos problemas está aí, né? O que fazer para resolver os problemas? Né? Você sentiu que você está com uma inconsistência sonora num trecho, aí você vai: não, então eu vou anotar aqui que eu preciso de mais sustentação aqui nesse trecho. Ou eu preciso de mais ataque no resultado desse trecho onde eu estou tocando. Ou ficou com ataque demais aqui, né? A articulação tá grande demais aqui. Você possa fazer esse tipo de coisa. E aí, eu acho que também para gravar, uma coisa que é muito legal é você simular as situações de prova. É você se gravar fazendo o que você vai fazer na audição, diretamente, né? Na mesma ordem, inclusive, que você vai fazer, tudo certinho, para exatamente você conseguir simular
as situações de prova. Eu acho que isso é uma das coisas também mais importantes, que quando você faz esse tipo de coisa, você acaba já preparando, né, a sua cabeça e a maneira com que você vai reagir fisicamente. Você começa já a poder prever as suas reações físicas para a hora da prova. Então, acho que isso aí é bem importante. Alguma pergunta, algum comentário? Não? Podemos ir em frente? Podemos. Pessoal, Beleza. Vamos lá. A audição em si, né? Normalmente, as audições são separadas em fases, assim, e várias vezes você tem, né, as coisas que você tem que apresentar solo, geralmente, né, os trechos específicos. Normalmente pode ser que a sua orquestra ou a banda ou o grupo que você vai participar tenha as provas de primeira vista, né? E as provas de conjunto. Aí pode ser que você tenha que tocar junto com o grupo, né, com o naipe. Então, são coisas que acontecem muito. O que eu acho mais importante, assim, é que quando você estiver tocando as obras solo, lembre de ter uma postura realmente solista, né? Eu não estou dizendo, quando eu falo uma postura realmente solista, que você tem que tocar com o tempo que você quiser. Nada disso, não. Quando você está fazendo audição numa orquestra, ou numa banda, ou sei lá, num concurso, tem uma certa diferença de quando você está tocando. Para orquestra e banda, para grupos, você tem que ser bem criterioso quanto à coisa do tempo. Eu acho que, assim, por mais que sejam obras solo, que você vai mexer com o tempo, lembre de manter a consistência rítmica. Eu acho que isso é muito importante. Isso é muito importante. Né? Por mais que sejam peças solo, eu acho que você possa... Tente não fazer coisas muito diferentes do padrão. Né? Isso é mais para que você esteja prevenido contra algum tipo de análise da sua performance de forma achando que é uma coisa muito diferente, né? Eu acho que na verdade isso acaba acontecendo e eu acho que você pode se aproveitar, faça coisas diferentes e tenha uma postura solista. Isso é uma coisa bem importante nas obras solo. Já nos trechos específicos, né, que eu estou falando aí, por exemplo, se você vai tocar trechos orquestrais, uma das coisas que é muito importante, que eu já citei antes, é ter muito cuidado com essa coisa da equalização do que você está tocando. Você não vai tocar 15 F no meio da prova quando você está tocando sozinho. Né? Não tem por que fazer isso. Você pode tocar forte, bonito, impostado, bonito, mas não deixe, né, perder a qualidade sonora, não deixe que esse tipo de coisa aconteça, porque isso, na verdade, é o que vai mostrar o seu grau de consciência para a banda, né? De que você vai tocar aquilo de forma consciente. Dentro desses trechos específicos, muito provavelmente é importante que você tenha flexibilidade, seja flexível, consiga tocar de mais de uma maneira. Óbvio que você vai treinar uma maneira mais do que outras, mas seja flexível, tente ser flexível. No caso de banda, né, a mesma coisa quando você tiver os dobrados, que você vai apresentar, esse tipo de coisa, tenta ser flexível, né? Tocar, ou música de câmara também, né? Se você for tocar, tiver concurso para música de câmara e tal. Então isso é uma coisa que é muito importante. Outra coisa são as provas de primeira vista. Normalmente, em concursos para banda sinfônica e para as bandas militares tem muito isso também, né, da primeira vista. Eu mesmo, quando fiz prova em orquestra, já tive que tocar provas de primeira vista. Essa era uma coisa muito, muito comum, né? Sempre foi muito comum. Em especial, aqui, acho que no Rio tinha muito isso, né? Essa coisa de você ouvir a prova de primeira vista. Então, uma coisa que é muito importante é você entender que a primeira vista, né, o fato de você estar vendo aquilo pela primeira vez, né, e você tem um tempo de planejar aquilo, né, você tem geralmente 2 a 3 minutos para poder ler o que você vai tocar, é entender que o que faz você ler bem
à primeira vista é você conseguir projetar a sua leitura à frente do que você está tocando. Isso é uma das coisas muito importantes. Né? Você conseguir ler antes do que você vai executar. Isso é uma das coisas que, se você tem isso, muito provavelmente você vai se dar bem numa leitura à primeira vista. Né? Você vai conseguir projetar aquilo de forma bem. Né? Claro que isso vai depender de muita prática, né? E leitura, realmente, é você ler coisas diferentes de forma direta. É tentar fazer isso ao máximo. Né? A prática disso é exatamente ler. É você pegar coisas novas e estar lendo, mas ler direto. Né? A gente até brincava, eu brincava com o Sérgio de Jesus, né, que foi meu professor. A gente brincava, chegava lá com ele, a gente se encontrava, marcava um dia para estudar e tal. Aí chegava com ele e fazia assim: hoje nós vamos estudar leitura. Aí a gente pegava um método qualquer, tinha um bolo de método assim, pegava um método qualquer, abria e a gente tinha que tocar aquela lição. Mesmo que fosse tudo errado, ou tivesse problemas, mas tinha que chegar ao fim. Aí a gente trocava e ia para outra, ia tentando melhorar sempre a leitura. Então isso é uma das coisas que é muito importante. Aí tem aqui, prova de conjunto. Uma das coisas que é comum às vezes é você ter essa prova de conjunto, na hora que você vai tocar com um grupo que você está almejando a vaga. Então é muito importante que você tenha flexibilidade para afinar, tenha percepção para poder articular junto, né? Muito necessário em geral, quando você vai fazer esse tipo de prova, é a precisão rítmica, né? Ser preciso e procurar entender rapidamente qual é o tipo de sonoridade que você está embutido. Isso é o maior gol que você tem, né? A maior meta que você tem quando você está fazendo uma prova desse tipo. Entenda também que dependendo da onde você está fazendo essa prova, você vai ter que ser bem flexível a ponto de poder usar as correções e afinar rapidamente. Né? Então, por exemplo, é diferente em geral quando você está fazendo prova de primeiro trombone e de segundo, por exemplo. Quando você está fazendo de segundo trombone, em geral, você tem que ser muito flexível para acompanhar o primeiro, né, e o baixo. E geralmente você está no meio ali, aquela função do meio, que geralmente você vai ter provavelmente mais os meios dos acordes. Né? Isso te coloca muitas vezes tocando terças maiores, terças menores, né? Coisas que você exatamente já vai precisar fazer uso de correções, esse tipo de coisa. Então, vamos à frente. Estratégias para o dia da prova. Eu coloquei isso aí porque muitas vezes, né, a gente acaba não falando muito, né, de quando vai chegando perto da prova, o que acaba ajudando ou não ajudando. Uma das coisas que eu tenho um artigo do Mika Everett, que é muito interessante sobre isso, e eu acho que ele realmente coloca essas coisas que são extra, né, que estão relacionadas, mas que ajudam muito, né. Uma das coisas é não exagerar no dia anterior, né, você não massacrar sua boca no dia anterior, para que a sua boca no dia da prova esteja bem, né. Muitas vezes o que acaba acontecendo é que pelo nervosismo de estar chegando próximo, pela ansiedade de estar chegando próximo, as pessoas acabam exagerando, né? Quando está próximo, e acaba a boca no dia da prova, está com a boca se sentindo mal, assim, às vezes. Isso é uma das coisas que não é necessário, né? Procure manter a sua rotina, acho que o que você planejou. Vou botar de novo, ter uma boa noite de sono. Isso é muito importante no dia antes da prova, e nem sempre é possível, porque às vezes a ansiedade da prova faz com que você já durma pior, né, e mal. Mas se você tiver aquela autoconfiança do trabalho lá que a gente tinha falado, muito provavelmente você vai dormir bem. Vai dormir tranquilo e entender que no dia seguinte você vai poder realizar a sua prova bem. Uma das coisas, né, geralmente essas provas são pela manhã, né? Então, tomar um café leve ou refeições leves, não vai comer, sei lá, 2 hambúrgueres no café da manhã e ir para a prova, né? Sei lá, 2 Big Macs e vai para a prova, porque você vai estar entupido, que vai te fazer mal, né? Exatamente, são coisas pequenas, mas são coisas que ajudam, né, na hora que você vai para um concurso. Né? Vestir-se bem adequadamente.
Por que isso aqui é importante? Muitas vezes, né, você vai para uma prova e às vezes você está numa prova de orquestra, aí o cara chega, eu já vi coisas assim impressionantes, né? O cara chega de chinela havaiana com calça jeans e vai fazer a prova. Aí você fala, caramba, o cara tá vindo para a orquestra sinfônica fazer uma prova desse tipo. Não quer dizer que ele não possa arrasar, possa tocar muito bem, mas pelo menos demonstra uma falta de noção assim quanto a vestimenta utilizada naquele tipo de concurso. Então, vestir-se bem adequadamente, eu fiquei até muito impressionado quando eu fui fazer prova para Manhattan e para Juilliard. Quando eu fui nos Estados Unidos, foi em 2000. Alguns alunos iam de fraque fazer a prova. Eu fiquei até impressionado. Eu falei, caramba, eu tava de calça social, sapato social e blusa de botão, assim, né? Falei, pô, falei, caraca, devia ter vindo de smoking, né? Sei lá, alguma coisa assim. Mas não, é porque tem muita gente que realmente vai com a melhor roupa, ou a roupa mais apropriada para aquilo, que eles acham que é mais apropriado. Então, isso é claro que isso é uma coisa pessoal, né? Mas eu acho que vestir-se bem adequadamente é importante, é bem importante. Chegar cedo no local da prova, claro, para você não ter estresse com isso, que não tem necessidade de você criar um estresse a mais por uma coisa que você não necessita, né? Não necessita estar estressado, chegar correndo para fazer a prova. Isso a gente sabe que isso tudo afeta na hora que você vai fazer a prova. Então chegar cedo, tranquilo, né? Tá próximo do local da prova cedo, tranquilo, para você poder entrar tranquilo, fazer as coisas, né? Tomar água e algo que te deixe hidratado também é importante. Muita gente tem essa coisa de boca seca, né? De sentir a boca seca pelo nervosismo e tal. Então, por exemplo, por que eu botei tome água ou algo que te deixe hidratado? Porque muitas vezes, né? Às vezes você toma alguma outra coisa que funciona melhor do que água para você. Por exemplo, eu estava assistindo um masterclass do Toby Hoft, que ele mesmo falou, por exemplo, para mim, se eu tomar um Gatorade, por exemplo, meia hora antes, eu me sinto super bem. E não tenho essa sensação de boca seca, por exemplo. Aí ele sinto melhor, já me sinto melhor. Então, quer dizer, isso é uma coisa também muito pessoal, mas ao mesmo tempo, se você não pensar nisso ou não lembrar disso, né, você talvez possa sentir esse tipo de coisa na hora da prova. Então, tomar água ou algum tipo de bebida que te deixe hidratado, tranquilo, é muito bom também. Outra dica é respirar tranquilamente, né? Porque no dia da prova, em geral, você já fica mais ofegante. Já fica, porque eu tenho que fazer, já fica mais agitado, né? Isso é muito normal. Então, sempre que você puder, respirar tranquilamente. Respira tranquilamente para que isso te dê, né, tranquilidade para poder fazer a prova. Isso é muito bom. E essa eu acho muito legal. Lembre-se que é apenas música. Toda vez que você vai tocar, é só música. Não é nada mais, você não vai fazer nada diferente do que você faz todo dia. Isso é uma das coisas que esse grau de consciência ajuda muito. É só música. Você vai tocar e é só música. Então, é a mesma música que você toca quando você está estudando, é a mesma música que você toca quando você está no palco, e é a mesma música que você vai tocar na hora que você tem audição. São as mesmas, é som, é o mesmo som. Então, não se lembre disso com muita tranquilidade. É só música. Professor, temos uma pergunta. Ah, sim. Só um instantinho. O Eliel Sena perguntou se o senhor indica descansar e não tocar no dia anterior à prova. Bem, eu não sou partidário dessa ideia não, viu? Eu acho ruim, assim. Eu acho que o que você deve fazer é manter a sua rotina que você planejou. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu fiz uma rotina e no dia anterior eu deixei para tocar todo o repertório na parte da manhã, né? Por exemplo, eu tocar o repertório que eu vou tocar no concurso na parte da manhã e depois à tarde vou fazer alguns exercícios relacionados à respiração e a trecho de orquestra. Vou ver alguns trechos de orquestra, por exemplo, né? Então, se eu planejei fazer isso, eu vou realizar o que eu planejei. Porque, por exemplo, eu geralmente no dia anterior eu procuro não exagerar. O que é não exagerar? Por exemplo, eu vinha praticando há, sei lá, 3, 4 meses. Aí chego no dia anterior, eu quero ter a certeza de que aquilo tudo que eu planejei está funcionando.
É mais uma checagem do que eu estou fazendo, entendeu? Então eu checo tudo aquilo que eu estou fazendo, sem exagerar, para que no dia seguinte eu esteja tranquilo, que eu não sou a favor de não tocar, viu? Eu sou um daqueles trombonistas que toco todo dia. Por mais que eu toque, por exemplo, às vezes eu estou agora muito exacerbado com o doutorado, mas eu faço minha rotina diária todo dia, entendeu? Então, minimamente, eu já faria isso normalmente. Já faria minha rotina diária, provavelmente já faria. E aí já estudaria o que eu estava planejando, e aí eu vou para o dia seguinte de forma tranquila. É mais ou menos isso que eu faço. Eu não sou a favor de não tocar, não. Porque isso até fisicamente, se você não está acostumado, modifica como você reage com a boca. Entendeu? Professor, Ok? eu tenho uma outra pergunta que, na verdade, um colega meu comentou. O senhor também faz simulações com, tipo, colegas ou professores, tipo, monta uma banca e toca para outras pessoas para simular o nervosismo da prova? Às vezes sim. A gente tem um coral de trombones, né, na, na universidade. Então, às vezes, o que eu faço com os alunos é quando a gente chega no coral de trombones, a gente deixa um espaçozinho para a pessoa mostrar o que ela vai tocar no concurso. Então, na verdade, a gente coloca a pessoa no palco e todos os trombonistas vão para lá para ouvir, né? E dar opiniões, inclusive. Né? Eu acho que isso é muito interessante, né? Porque às vezes surgem coisas diferentes. Que, por exemplo, eu sou professor e eu tô analisando bem o que o aluno vem fazendo, mas sempre surgem outras ideias, né? Então é muito interessante ouvir a opinião de outros trombonistas, que nesse caso é o que a gente acaba fazendo no coral de trombones, até porque no coral de trombones da Unirio a gente tem ex-alunos, né? Gente que já é profissional, então é sempre bom ouvir, né, os comentários dos profissionais que já também participam do coral. Então isso acaba sendo muito lucrativo para o próprio trombonista, né? Ele ganha muito com isso. Certo. Temos mais uma perguntinha do Gabriel Oliveira. Ele disse que toma muita água enquanto está estudando ou tocando fora. E ele perguntou se isso atrapalha de alguma forma ou tipo, se não tem nada a ver. Não, acho que atrapalhar não. Eu acho que não atrapalha não. É uma coisa muito pessoal. Se ele se sente bem tomando bastante água, ok, não tem nenhum problema. E ninguém vai proibi-lo, por exemplo, de levar uma garrafa d'água para a hora da prova, por exemplo. Muito difícil, né? Que isso seja proibido. Ninguém vai proibir isso, né? Então, se ele se sente bem, se ele sente que a parte física dele fica boa, né? Se o lábio fica bom, se ele se sente hidratado, se sente bem, não vejo nenhum problema nisso, não. Acho que não tem nenhuma restrição quanto a isso, né? Sim. Caiuri Costa está perguntando o que o senhor indica para pessoas que em momentos de prova têm problemas com foco. Isso é uma coisa que é engraçado, né? Aquilo que eu estava falando. O que eu acho que é muito importante geralmente as pessoas que têm esse tipo de problema, elas se isolam para estudar. Geralmente ela fica completamente sozinha para estudar. Exatamente para nada poder tirar o foco dela. E é exatamente isso que eu acho que é o contrário que se deve ser feito. Né? Você deve estudar em locais que tenham barulho, que tenham, né, coisas que possam te tirar o foco e que te forcem a focar no que você está fazendo. Nem que seja a princípio que você pense somente em tocar, mesmo tendo que fazer uma força muito grande só para conseguir tocar até o fim. Isso eu acho que é muito importante. Porque, na verdade, o que acaba acontecendo é que quando as pessoas acabam tendo problema com foco, é porque elas geralmente ou não estão projetando o que elas querem da música, em vez de estar pensando na música, ela está pensando em outro tipo de coisa no mesmo momento do que ela está tocando. Isso é muito ruim. Entendeu? Eu li um artigo uma vez, o meu mestrado e o meu doutorado são em práticas interpretativas. Né? E eu tava lendo um artigo uma vez que ele dizia que a gente tem, dentro da hora que você está tocando, que você está fazendo, é como se fosse eu não me lembro agora se era IT, ele chamava de IT 1 e IT 2. O que quer dizer isso? É a sua parte consciente, né, do que você quer fazer, e a outra é a parte inconsciente.
e elas conversam ao mesmo tempo que você está tocando, né? Entendeu? Então o que acontece? Às vezes você está tocando um trecho e na sua cabeça vai passar uma outra coisa assim, fala, caramba, esqueci o ventilador em casa ligado. Isso acontece enquanto você está tocando. Só que o que acontece? Você tem que abafar essa segunda voz que aparece e voltar com o foco para o que você tem, que é a música. Mas me deixa pensar na música. E você volta para a música. Aí você está tocando. Esqueci o ventilador ligado. Esquece. Tem que ser isso. Tem que ser isso. Você tem que, né, calar essa voz inconsciente que aparece. Você tem que calar essa voz. Só um segundinho. Peraí. Rapaz. Não, é que a minha filha resolveu cantar na porta aqui de onde eu tô. Não sei se vocês ouviram o recital dela aqui. Então, aí eu tô aqui vendo se ela tira a minha filha aqui, a Alice. Mas é isso. Então, acho que isso, quando você consegue tapar essa voz inconsciente, né, você consegue manter o seu foco muito mais facilmente. Então, isso é uma das coisas que preste atenção que isso realmente acontece, né? Então, isso talvez seja uma dica que possa ajudar, né? Certo. O William Souza perguntou que tipo de qualidade de timbre de trombone geralmente é exigido nesse tipo de concurso. Eu acho que ele se refere a concurso de orquestra, talvez. Uhum. Geralmente, né, assim, a coisa do timbre em geral, não existe um padrão. Isso não existe um padrão, né? Que é aquilo que eu estava falando. Se você vai fazer uma prova, dependendo do lugar onde você está, as qualidades tímbricas são diferentes, os materiais são diferentes, né? Então, por exemplo, se você for fazer uma prova nos Estados Unidos, a tendência é que você use um som mais encorpado, né? Um som maior, né? Eles têm a tendência a usar materiais maiores. Né? Se você já for fazer na Alemanha, nem sempre é assim, é mais, né, um material mais brilhante, né? Ou acho que talvez até pela influência da própria Filarmônica de Berlim, né, que usava material tradicional, usava Kruspe, né, por exemplo, né, os trombones e tal. Então isso depende, não existe um padrão. Mas uma coisa em geral se usa, né? É difícil, em geral se usa um material grande, assim, material maior. O que eu quero dizer material maior? Um trombone grande. Dificilmente você vai usar um trombone pequeno, né? É muito difícil, assim. Você vai usar geralmente trombone alto. Você está usando um trombone pequeno, geralmente você usa trombone alto, mas é difícil. É raro, assim. Eu encontrei algumas vezes algumas orquestras que ainda utilizavam o trombone pequeno para algumas coisas. Por exemplo, eu vi a Filarmônica de Israel veio aqui. O primeiro trombone estava usando um trombone pequeno, mas era um senhor, já era mais velhinho. Eu já era um senhor mais velho. Quando eles vieram a outra vez que vieram com um jovem, já era um com 88H, normal, entendeu? Então, geralmente, a tendência é que seja um material que deixe a sonoridade mais maior, né, e mais encorpada. Geralmente é assim. Geralmente é isso, em geral. Tá? Certo. O Eliel Sena perguntou ainda sobre o foco na hora de tocar, que ele tem problema em ter foco demais e ele acaba prejudicando a performance dele, no sentido de pensar muito na técnica ou pensar em não errar. E ele queria saber o que o senhor indica fazer nesse caso. Eu acho que nesse caso, do que ele está falando, assim, eu acho que, na verdade, não é que está errado isso que ele está fazendo. Né? A gente se preocupar com a técnica não está errado, né? E isso não é um problema. Né? Mas só que a gente tem que entender que a técnica tem que estar sendo utilizada em função da música. Isso, para mim, é o mais importante. A técnica tem que ser utilizada em função da música, e não o contrário. Né? A música em função da técnica. Que é isso que acaba acontecendo muitas vezes. Né? A pessoa está tão preocupada em tocar tecnicamente certo, aí ela perde o interesse musical que tinha naquele trecho, se perde.
né? E isso é que não pode. Na verdade, não deve, né? Não pode, não. Pode, tudo pode. Nada, eu acho que não deve. Eu acho que o ideal é você entender que a música, né? Ela tem que ser o fim e não o meio, né? Então o fim é o que? A técnica é utilizada para que você chegue ao resultado daquele fim que é o que você quer, que é o que você quer dizer com a música. Acho que isso é o mais importante. Então talvez seja trocar o foco um pouco, né? Talvez se você conseguir entender qual é o nome dele mesmo, Eliel Sena. Eliel Sena. Talvez se você puder entender melhor o que você está fazendo com as frases, talvez você consiga fazer isso de uma forma mais tranquila, né? Entenda melhor o que você quer fazer com a música e aí tente colocar essa técnica em função disso que você quer, né? Do que você quer transpassar com o que você está tocando. Beleza? Beleza, a gente tem só mais 2 perguntinhas. O Não, Thiago vamos para as José. perguntas e aí depois eu passo aqui para o Tá. próximo. Então, o Thiago José pergunta se exercícios físicos como musculação podem atrapalhar o desenvolvimento no trombone, no caso dele. Eu acho que não. Acho que não. Eu só acho assim, só cuidado como a gente estava falando, né? Com os exageros, né? Se você vai pegar 70 quilos de bíceps, 200 quilos de bíceps, depois não vai conseguir tocar trombone, isso está atrapalhando. Isso aqui é o que você deve só ver, né? Ele não pode atrapalhar o que você quer com o trombone, claro. Tem que ser uma coisa conjugada. Então, exatamente, se você quer fazer sua musculação, faça, é saudável. Só cuidado para não ter muita sobrecarga que te atrapalhe com a coisa da prática do trombone, né? Isso é uma das coisas que realmente... Mas quanto a isso, não, né? Acho que não tem nada assim. Só cuidado realmente. Existe muito essa coisa da teoria de que se você trabalhar muito os músculos, você vai ter menos flexibilidade na parte muscular, aí vai andar com a mão mais lento. Existem umas teorias assim, né? Mas acho que isso não tem nada a ver. E o João Gabriel pergunta qual o tipo de exercício que irá proporcionar para um trombonista um som que, mesmo sendo forte, seja um som limpo, tipo, que não chegue a rachar, né, o som do instrumento. Entendi. Existem muitas maneiras de você conseguir esse aumento de dinâmica de forma plena, assim, né? Acho que isso é uma das coisas que é bem claro, assim, acho que é possível. Uma das coisas o que eu acho que você tem que entender que geralmente quando a gente tem essa sonoridade que sai um pouco, né, que fica meio rachado, a tendência é que a vibração da gente não está muito legal. Em geral, a vibração que você faz no bocal já vai meio estranha. Geralmente é assim. Então, trabalhar, por exemplo, com a melhoria da vibração no bocal, né? Você pegar né? Você trabalhar com a qualidade da vibração que você está utilizando, né? Tentar deixar que essa qualidade seja o mais plena possível. O que quer dizer isso? É como se você pensasse em encher o seu bocal de vibração, né? Para que a sonoridade seja o mais próxima do trombone, né? Quando você está por exemplo, né? Se você conseguir manter essa sonoridade clara e boa, se você melhora a qualidade da vibração, em geral você melhora a qualidade da tua sonoridade no trombone. Outra coisa que é muito comum também, o professor Galhardi, no método de iniciantes dele, tem os exercícios de crescendo e decrescendo. Não sei se vocês já viram esse exercício. Eu gosto muito da didática do professor Galhardi, né? Inclusive eu dei uma palestra em 2018 lá na ITF sobre os métodos do professor Galhardi. Então, eu acho muito bem pensado. Assim. O professor Galhardi tinha uma coisa de pensar nos problemas e como resolvê-los. Então, eu acho essa ideia de você começar com volume menor, ir crescendo, né? E tentando achar a melhor maneira e melhor posição para a boca para que você mantenha a mesma qualidade sonora, é muito bom. Isso também você pode fazer com qualquer nota, tá? O professor Galhardi geralmente ele bota notas mais
mais padrão, assim, si bemol, fá, depois faz mi bemol, faz umas notas mais padrão, assim. Mas você pode fazer isso com qualquer nota, né? Óbvio que se você for fazer isso num registro mais agudo, uma coisa assim, que seja bom que você intercale, né? Não fica fazendo, sei lá, fá agudo até crescendo, decrescendo 1 milhão de vezes. Não tem necessidade de você fazer isso. Geralmente intercala agudo com médio, grave, isso geralmente é muito bom, tá? Acho que assim o resultado vai ser bem, bem legal. É isso, Podemos ir pode em seguir. frente? Uhum. Então vamos lá. Eu botei aqui, ó, preparação extra, tá? O que eu chamei de preparação extra? Quando você vai fazer prova, assim, algumas coisas desse tipo, eu acho muito importante, né, que você tenha boas referências, né? E acho assim muito legal quando você consegue ouvir gravações. Por exemplo, você vai tocar, né, a Sinfonia Fantástica de Berlioz, por exemplo. Aí você ouvir gravações diferentes de diferentes, né, orquestras e grandes maestros é uma coisa que geralmente te dá uma real noção do que geralmente pode acontecer na sua audição, né? Então é bem interessante você ouvir e ter boas referências, né? Referências de bons trombonistas, né? Você vai ouvir, né? Você vai ouvir a Filarmônica de Nova York, vai ouvir a London Symphony, vai ouvir a Filarmônica de Berlim. São todos grandes trombonistas, né, que estão lá nesses lugares. Você vai ouvir a Concertgebouw, né, que são ótimos trombonistas também. Com certeza você vai ter muito boas referências. Estou dizendo aqui 4, mas tem inúmeras grandes orquestras, né? Se você pensar só nos Estados Unidos, você tem as top 10 dos Estados Unidos, né? Filadélfia, Cleveland, né? Atlanta, então são várias, né? Pelo menos Nova York, são muitas. Então você pode, né, se espelhar nessas grandes orquestras e grupos. Isso geralmente é muito bom, né, que você possa ouvir e ter essa referência, né? Outra coisa é você ler sobre as obras, por exemplo. É muito diferente quando você está tocando uma obra e você não sabe do que se trata a obra. É muito diferente, né? Quando você está, por exemplo, né, vai tocar um solo qualquer, né? Por exemplo, digamos que você vai tocar, sei lá, Bolero de Ravel. Vai tocar o Bolero de Ravel. E você sabe que aquilo é um balé e que as pessoas estão, que aquilo, né, qual é a coreografia, onde entra, o que a bailarina está fazendo o tempo todo, qual o tipo de performance. Aquilo te dá uma noção diferente na cabeça do que você vai realizar. Por exemplo, né, dei um exemplo, qualquer outro exemplo, né? Por exemplo, quando você está tocando, sei lá, Tannhäuser, você sabe que aquilo é uma caminhada, né, dos peregrinos indo em direção ao Papa, né, indo ao Vaticano. Eles querem, né, chegar lá no Papa, pedir perdão ao Papa. Então você pensa de maneira diferente, né? Você cria imagens diferentes. E toda vez que a gente cria uma imagem, aquilo reflete no que você toca. Isso é muito evidente, assim, né? Então, acho que não tem jeito. Acho que esse background teórico dá uma contextualizada muito melhor na forma de você tocar. Outra coisa é a consciência da harmonia e funções harmônicas, né? Eu acho muito legal quando você vai fazer uma prova, vai fazer uma coisa assim, e embora, né, muitas vezes se você está fazendo essa prova sozinho, né, se você está tocando sozinho, eu digo muito isso, que eu trabalho com 3 tipos de afinação, né? Afinação melódica, afinação temperada e afinação harmônica. Eu gosto de trabalhar dessas 3 maneiras, né? A afinação melódica é quando você está tocando completamente sozinho, né, e você está tocando uma melodia sozinho. Isso é uma coisa. Quando você está tocando a afinação temperada, é a que você está tocando um piano, né? Você vai tocar a mesma coisa, a mesma afinação, né? Você pensando exatamente como se tivesse afinado no afinador. E a afinação harmônica é quando você está em grupo, né? Tocando em grupo. E por que isso é tão importante? Por que a consciência da harmonia é tão importante? Por exemplo, quando você vai fazer a prova de naipe, né? Por exemplo, vai tocar a primeira de Brahms, né? E
e você vai entrar num acorde de Lá maior, e você está tocando Dó sustenido, você já tem que saber que esse Dó sustenido é mais baixo quando você está fazendo essa prova. Né? Porque você tem que botar essa correção da terça maior lá. Então, por exemplo, esse tipo de consciência para uma prova de naipe ajuda muito. Se você na sua partitura já tiver escrito isso tudo, isso facilita demais, entendeu? Você já sabe o que você tem que fazer antes, previamente. Então isso realmente, eu acho que é uma boa estratégia. Embora eu acho que na hora que você está tocando sozinho, você não pode executar essas correções. Na hora que você estiver fazendo essa prova, se você estiver tocando sozinho, essas correções não são válidas. Você vai tocar de forma temperada. Como se você estivesse tocando, né? Na audição, você vai tocar de forma temperada. No naipe, você tem que corrigir. Entendeu? Eu acho que isso é uma das coisas que é muito importante. E esse conceito de preparação ampla, que eu falo, é exatamente isso. É você ver a música como um todo. Né? Conseguir entender que a música é um todo. Né? Quando você está tocando as obras, você tem que aproveitar, né, esse conceito amplo. Você saber do que se trata, né? Ter o background teórico, né, que é isso que a gente está falando. Ter a flexibilidade de tocar em mais de um tempo. Né? Não se prepare para tocar num tempo só, porque a banca pode chegar para você e falar assim: por favor, você pode tocar um pouco mais lento? Aí você não consegue. Ou você pode tocar um pouco mais rápido e você não consegue. Você tem que ter essa flexibilidade. Tocar um pouco mais rápido, tocar um pouco mais lento, ter o tempo que você acha que é o correto, mas sempre isso, um pouco mais à frente, um pouco mais atrás. Né? E esse conceito de preparação ampla é isso, né? Você poder ouvir gravações, ter referências e te deixar pleno para esse momento da prova. Tá? Agora vamos para o próximo. Resultados. Né? Muitas vezes, né, é importante que a gente entenda, né, que acontece muito, né? Às vezes você vai fazer um concurso, né? Você entender que ganhar ou perder é parte desse processo que você entrou já. Você pode ganhar ou você pode perder. Tem que estar com isso bem claro na sua cabeça, né? Que é óbvio que todo mundo quer ganhar. Mas se você tem uma prova com 50 candidatos, só tem uma vaga, só um vai ganhar. A gente sabe que isso acontece. Né? Então, é óbvio que você quer ser esse um que ganha, mas você pode, isso pode não ser, né, uma coisa que você tem que saber trabalhar com isso. Então, ganhar ou perder é parte desse processo. Analisar os resultados. O que quer dizer isso? O que eu falo de analisar os resultados? Quando você vai fazer uma prova, você recebe as notas daquilo que você tocou. Em geral, as pessoas que estão julgando, em especial em orquestra, têm uma certa experiência. Né? São pessoas que já estão lá há um bom tempo e estão fazendo isso de uma certa forma. E até em banda também tem muita experiência. Então, dificilmente, tudo que está escrito naqueles resultados está errado. Isso é uma das coisas. Então, analisar esses resultados é muito importante. Se você sabe, minha leitura de primeira vista teve uma nota muito baixa. Mas, realmente eu tenho que dar foco nisso aqui para o próximo concurso. Ou, sei lá, a minha prova de minha peça de confronto não foi tão boa. O que eu fiz que não foi tão bom? Né? Que você pode analisar. Então, analisar os resultados é sempre bom para a sua própria evolução. Entenda como uma oportunidade de melhoria. Eu acho que isso é o importante. Tá? Você percebeu que não passou, tem alguma coisa que não estava legal. Claro que os resultados, às vezes os resultados, tem certas coisas que são completamente esdrúxulas. E a gente sabe que tem. Sabe que tem. E também você entender que às vezes são só coisas esdrúxulas. Entendeu? E acabou. E você analisar isso e falar, cara, me desculpe, isso aqui é uma sandice. Eu não acho que deve ser isso, porque na minha opinião isso está completamente equivocado. E você pega o que é bom para você na análise desses resultados. Isso é o importante. Vê o que é possível melhorar e construa uma base sólida para os seus próximos concursos. É isso que a gente está falando agora. Aproveite o que você viu que não funcionou e já troque para o próximo concurso. Isso com certeza, isso sempre é bom. Outra coisa, nem sempre o problema é você. Nem sempre o problema é você. E o que eu estou querendo dizer com isso? Eu já vi provas em que tinham pessoas tocando muito bem,
mas a pessoa que tocou até melhor não se encaixava na sonoridade do naipe, por exemplo. Isso acontece. Isso acontece. Às vezes estão ali na briga, ali, ó, páreo, e você vai ter que escolher um. E qual você vai escolher? O que é o melhor para a instituição, não é? O que é o melhor para a instituição que está ali, que você está fazendo banco ou não. Né? E o que é o melhor? O que é o melhor é o que combina mais. Né? É o que combina mais com o naipe. Isso é o melhor resultado, né? Musical. Isso é o melhor. Então, nem sempre o problema é você. Às vezes você está tocando super bem, mas simplesmente não combina. Entendeu? Às vezes não combina. E a gente tem que entender isso também. Às vezes o problema não é você. Os sistemas de audições e concursos não são perfeitos. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, o sistema de audição e de pontuação de audição, desse tipo de coisa, às vezes nem sempre privilegiam, né? Às vezes a pessoa que tocou melhor, às vezes. Isso acontece, os sistemas são falhos, às vezes. Você entender isso também, ter o grau de sobriedade para entender que isso acontece, é muito importante também. Então, eu acho que se você conseguir analisar os resultados e pensar nisso como uma oportunidade de melhoria, eu acho que esse é o grande jogada de você estar participando desse tipo de concurso. Tá? E eu queria aqui vou só encerrar, queria agradecer a Associação Brasileira de Trombonistas, a qual tenho o prazer de fazer parte dessa história. Ao presidente Marcos Flávio pelo convite, sempre é um prazer poder estar aqui colaborando, né? As diretorias da ABT todas, os associados todos que aqui estão também. E queria agradecer em especial a Sabrina, né, Sabrina? Que obrigado aí por estar mediando esse Masterclass, por todo aí seu empenho e atenção aí. Muito obrigado. E agradecer a vocês por esse tempo que eu pude passar com vocês aqui hoje de manhã. Sabrina, quer falar alguma coisa? Checando aqui no chat se tinha mais perguntas. Pessoal, se quiser fazer mais alguma pergunta, mais alguma dúvida, esse é o momento. Até agora, acho que não. Então, eu também quero agradecer pelo convite, pela oportunidade. Acho que eu participo da ABT desde 2017, assim, tipo, é muito legal ver os encontros e ver a persistência do pessoal mesmo durante a pandemia, e a gente está aqui trocando informação, compartilhando experiência, isso é muito incrível. E eu quero agradecer ao professor João Luiz, foi uma palestra muito incrível, assim, a forma como se organizou os pontos, sabe? Deixa tudo muito claro, muito fácil de entender. Eu curti muito. E agradeço ao Marcos Flávio pelo convite também da mediação. Então, muito obrigada mesmo. Quem tem que agradecer é a ABT, Sabrina, né? Professor João Luiz, né? A disponibilidade de vocês em colaborar, né? Com a nossa classe, né? De trombonistas. E o João, como sempre, foi cirúrgico, super organizado. E, João, eu queria dizer que esse tipo de palestra, às vezes, ajuda muito mais do que um aluno tocar para você, porque isso dá uma clareada na mente de quem está aí, às vezes, preocupado e estudando. Então, isso é aquela hora que o aluno para, ele olha e fala, peraí, eu tenho muita vontade, mas eu preciso de me organizar mais, para que eu renda mais. Então, parabéns pela sua organização, pela palestra, foi excelente, como a Sabrina falou. E, Sabrina, novamente, parabéns pelas suas conquistas, obrigado por você ter aceitado mediar essa mesa. Eu gostaria de convidar a todos para as 14 horas nós participarmos da atividade da palestra sobre música popular com o mediador, o Rafael Rocha. Só estou abrindo aqui para a gente poder ler os convidados. Então, a gente tem às 14 horas o trombone na improvisação, né? Rotina, materiais de estudo, com o Jorginho Neto, François Lima, Paulo Malheiros e o Rafael Rocha mediando. Beleza? A gente agora dá um
um break para o almoço e a gente volta às 14 horas, então, com o trombone na improvisação. Só queria deixar aqui meus parabéns para a Sabrina, que acabei não dando os parabéns, né, Sabrina? Parabéns aí pela nova posição lá em Porto Alegre. Obrigada. Fico muito feliz porque te conheci lá mais atrás, lá em Goiânia ainda, né? E muito bom ver sua trajetória aí, tá? Parabéns. Obrigada. E prazer ver todos vocês aí, né? Ver o Gilvando, ver o Carlos, ver todo o Sérgio Rocha aí que tá aí com a gente, o Jean Márcio também. Tô vendo aqui os que estão na minha tela, não sei se deve ter mais gente aí, mas obrigado pela presença de todos, viu? Gilvando, você quer falar? Você levantou sua mão? Isso, Marcão, era só para a gente encerrar essa manhã aqui, homenageando aqui um camarada que está de aniversário hoje. E eu gostaria de atentar a todos que estejam com o instrumento aí para tocar um parabéns para ele. Agora? Pode ser? Agora, já Vamos estamos. abrir as telas, abrir os microfones e tocar parabéns do jeito que vocês quiserem. Vamos lá, depois eu digo quem é. Vamos lá. Parabéns. 1, 2, 3. Valeu, galera. Os parabéns hoje é para o nosso presidente do concurso Radegundes Feitosa, Marlon Barros. Oh, maravilha! Parabéns, Marlon! Marlon. Não me chama pra ir ali. Soubesse, não tinha tocado. Aproveitando essa oportunidade para dizer, parabenizar o Marlon, agradecer o tanto que ele se entrega e o tanto que ele ajuda a ABT. Só lembrando que o Marlon é o coordenador geral do evento. Então, a importância do Marlon, tanto no festival do ano passado quanto desse, é crucial. Tudo aqui está funcionando maravilhosamente bem, graças ao Marlon. Então, muita saúde, muita paz, Marlon. Que você possa continuar com a gente por muitos e muitos anos. Ah, se fosse presencial. Valeu, galera. Forte abraço. É sempre um prazer e uma honra estar com vocês. De qualquer forma, online ou presencial. Não tem essa sorte de presencial, né, Marlon? Ô, Azeitona, a gente mora tão longe. Vamos lá. Já a gente se encontra, já. Galera. Gente, então até às 14 horas com o Rafael Rocha e o trombone na improvisação. Um abraço a todos. Mais tarde.